Parecer na indicação número 067 de 2022, autora da indicação, doutora Rita Cortez. Matéria: trata-se de pedido de elaboração do parecer sobre a prevalência do princípio constitucional da igualdade de tratamento de candidatos e do afastamento da tese acerca de censura prévia, vedada pela Constituição Federal, em face da norma que consagra a liberdade de imprensa, na decisão proferida no pedido de direito de resposta número 0601-418-46-2022-6, 000, proposto contra a TV Jovem Pan e submetido ao colegiado do Tribunal Superior Eleitoral. Relator, doutor Ricardo Antônio Lucas Camargo, que se encontra no nosso plenário virtual. Doutor Ricardo, o seu microfone está liberado, por favor, o senhor com a palavra. Senhora Presidenta, na qual eu saúdo a todas e Renato todos os presentes. Senhora Presidenta, na pessoa da qual saúdo a todas e todos os presentes. Não se incomode não, tá? E também em cuja pessoa saúdo a mulher e a sua luta, e brevitatis causa, eu incorporo todas as saudações que foram feitas antes. E agora passo à leitura da minuta de parecer, não a minuta, a leitura propriamente, né, mas das partes pertinentes, observado o tempo regimental. Pois bem, foi distribuído a esse relator, no âmbito da Comissão de Direito Constitucional, por indicação da consórcia e ex-presidenta deste instituto, doutora Rita Cortes, o pedido de elaboração de parecer assim ementado. Matéria: trata-se de pedido de elaboração de parecer sobre a prevalência do princípio constitucional da igualdade de tratamento de candidatos e do afastamento da tese acerca de censura prévia vedada pela Constituição Federal, em nome da norma que consagra a liberdade de imprensa, na decisão proferida no pedido de direito de resposta, número tal, proposto contra a TV Jovem Pan e submetido ao colegiado do Tribunal Superior Eleitoral. Vão reproduzir os termos da indicação. Jornalistas da TV Jovem Pan, nos programas veiculados no período de 29 e 31 de agosto, afirmaram que o candidato à eleição para a presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não havia sido inocentado, mas descondenado pelo STF nos processos que respondia. Entendendo tratar-se de uma desinformação, o candidato Lula da Silva requereu e obteve do TSE direito de resposta ao que foi noticiado. De igual forma, foi determinado à emissora de TV e aos jornalistas que se abstivessem de promover novas inserções e manifestações sobre os fatos tratados nas representações. Portanto, é fato que houve pronunciamento do tribunal proibindo a atuação dos referidos jornalistas. Decisão que acolheu o pleito do ex-presidente, no entanto, provocou celeuma entre juristas, existindo duas posições antagônicas. Alguns constitucionalistas afirmaram que houve censura prévia por parte do TSE, ferindo assim o direito de liberdade de manifestação e de imprensa. Em contrapartida, juristas especializados em direito eleitoral defenderam que a liberdade de imprensa foi preservada e que a legislação prevê a igualdade de tratamento entre candidatos por empresa com concessão pública, como é o caso da Jovem Pan. É inquestionável o fato de que a emissora de TV em questão recebe verbas públicas e, em razão disto, precisa ser totalmente imparcial naquilo que noticia. Daí, segundo os especialistas em direito eleitoral, apoiar um candidato configura desequilíbrio entre as candidaturas. A decisão do TSE também entendeu que a emissora divulgou notícias e fatos distorcidos, sendo função do Tribunal Eleitoral combater a desinformação de forma a garantir que a livre manifestação do voto seja calcada na realidade. A censura, conforme argumenta haver na decisão do Tribunal Superior Eleitoral,
decorreria das obrigações impostas à emissora e aos jornalistas, impedindo o desenvolvimento do seu trabalho jornalístico com a necessária liberdade. Advogados da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia afirmaram que o projeto cerceamento da liberdade de imprensa não prosperaria na medida em que as informações veiculadas são falsas, isto é, são mentirosas. Colocada a polêmica em razão da decisão prolatada às vésperas do pleito eleitoral, ainda que a decisão de 2022 seja concluída antes da elaboração do parecer, a matéria deve obter exame e pronunciamento IAB pelas comissões de direito eleitoral, constitucional e pela Comissão Especial de Defesa e Liberdade da Imprensa. Cabe destacar que o processo a que se refere o pleito, tombado no Tribunal Superior Eleitoral como direito de resposta no tal, foi extinto, sem julgamento mérito, por perda do objeto, por despacho da relatora Maria Cláudia Bucchianeri, depois da realização das eleições. Portanto, eu não vou fazer aqui nenhuma exposição muito erudita, né? Já avisei isso quando preparei o relatório, né? E recordei que a exploração em caráter empresarial privado da atividade de comunicação social se põe, em particular, para a atividade jornalística, mas não só para ela, para objetivar evitar um atrelamento ao poder público, visando assim a fiscalização, a ação deste. E, nesse sentido, a Constituição, rompendo com a visão autoritária da Constituição de 67 e dos atos institucionais, consagra várias disposições em relação à proibição da censura prévia. De tal sorte que impor uma pauta previamente do que se irá veicular ou não, ou exigir prévia submissão dos textos e demais materiais a alguma autoridade pública antes dela ser divulgada, ou exigir revelação da fonte de informação pelo profissional do jornalismo, é algo que descabe impor. Agora, pareceria haver uma antinomia, em razão da própria Constituição conter alguns condicionantes referentes ao direito de resposta, responsabilidade pela prática de ilícitos ou abusos no exercício da atividade jornalística, em especial no que se refere a direitos à personalidade, classificação para fins indicativos de diversões públicas, em especial programação de rádio e televisão, e os princípios que regem a radiodifusão sonora e de sons e imagens. Mas, ao contrário do que ocorre com os meios impressos, os meios eletrônicos são explorados mediante a utilização de um bem público da titularidade da União Federal, que é o espectro radioelétrico. E esse bem público é apropriado pela União justamente para evitar interferência nas transmissões, comprometendo a segurança e tal. Claro que o fato deles serem explorados mediante a utilização do bem público não faz com que haja uma estatização da radiodifusão em qualquer das suas modalidades. Tanto que o artigo 223, caput da Constituição, distingue entre sua exploração em caráter comercial, desempenho em caráter estatal e a sua prestação em regime público, como assinalar um espaço para a noção do público não estatal. Agora, o que interessa aqui é, dentre os bens que são ofertados pelas empresas que exploram a atividade de comunicação social, presentemente, dentre todos aqueles bens, o que vai interessar é a informação como matéria-prima da decisão. E não existe, dentre as escolhas de atitude com relação à realidade,
nenhuma que não seja precedida do ingresso, no entendimento do ser humano, de dados que lhe permitirão interpretar o mundo que serve. A decisão pode até basear-se numa informação equivocada ou falsa, mas, mesmo a decisão baseada numa informação equivocada ou falsa, não deixa de ser uma decisão real. É apenas uma decisão errada, mas é uma decisão real. Muito bem. Aí, então, eu vou observando a distinção entre esses produtos ofertados pelas empresas de comunicação social para dizer que há um específico em relação à informação, que é justamente o dado de ele ter de corresponder à realidade. A informação, ao ser ministrada, não deve induzir a pessoa a erro. Muito bem. E aí eu faço toda uma digressão acerca das consequências do tratamento que se dá à informação no âmbito constitucional para chegar ao cabo, ao papel da propaganda eleitoral. E a propaganda eleitoral vai buscar tanto dar a entender que o candidato existe, sua trajetória, seus projetos, como também mostrar por que o candidato deve ser eleito. E qual é o papel das empresas de comunicação social, no caso? Elas, qualquer que seja o meio, eletrônico ou não, exploram onerosamente os respectivos espaços, e a rentabilidade delas vem dessa exploração, em que eles são cedidos ao anunciante, com a natureza jurídica de venda, quando se trata do meio impresso, e de locação, quando se trata de radiodifusão, ou radiodifusão sonora, ou radiodifusão de sons e imagens. E quanto a essas últimas, em ambas as modalidades, o que se impõe é a oferta mediante uma compensação fiscal, por isso que não se fala com propriedade em gratuidade, embora eles falem do horário gratuito, mas não é, ele recebe uma compensação fiscal, um espaço a todos que participam do certame eleitoral. E, justamente pelo seu potencial de atingir um número maior de pessoas, mesmo uma pessoa que não seja alfabetizada é atingida e tem condição de compreender a mensagem que é passada pelo rádio ou pela televisão, é imposto o dever de assegurar gratuitamente, de modo equânime, nos termos da lei, espaço aos candidatos e partidos no período eleitoral, sem que os candidatos possam vetar a presença uns dos outros. Pois muito bem. Doutor Ricardo, seu Oi. tempo já esgotou, mas eu vou conceder ao senhor mais 3 minutos para finalizar o parecer, por gentileza. Pois bem, então, agradeço, mas com toda essa longa exposição, que eu procurei até apertar um pouco, mas não deu, eu vou à conclusão. Eu verifiquei que a empresa em questão, a Jovem Pan, teve várias vezes a oportunidade de comparecer ao TSE, algumas vezes ela obteve êxito, durante a seleção, outras ela não obteve êxito, e a veiculação da matéria sem a observância do dever de imparcialidade
e sem a observância do dever de veracidade, implica, sim, no âmbito de um Estado democrático de direito, a aplicação de sanções. Os elementos trazidos a exame da Comissão de Direito Constitucional não são aptos a levar à conclusão de que houve a consagração de teses ad personam, a perseguição à Jovem Pan, ou desvio do entendimento usual das cortes superiores nesta matéria. Então, chega-se à conclusão de que não houve, efetivamente, a censura. O parecer é longo, né? Eu procurei resumi-lo o máximo que eu pude, e, se ele for aprovado no plenário, sugere-se o respectivo envio aos excelentíssimos senhores presidente do Supremo, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, presidente da República, presidente do Senado, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações e presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil para que se posicionem sobre a matéria. Então, é o que eu tinha a dizer, pedindo escusas pela ultrapassagem do tempo. Muito obrigada, doutor Ricardo, pelo seu brilhante parecer, que está bem robusto e bem fundamentado. Eu passo a votação no plenário. Peraí, desculpa, tem razão. Sérgio Santana, como indicante, quer se manifestar, e o Roberto também. Senhora presidenta, eu não sou indicante é a doutora Rita. Eu só... Doutora Rita, desculpa. Eu estou tentando colaborar, porque na época era o presidente da Comissão de Direito Constitucional e nós tivemos um debate muito interessante, muito profícuo na comissão, e o tema realmente ele é muito denso, né? Muito complexo, né? Porque nós temos aí esse debate sendo travado até na Suprema Corte Americana. Ou seja, essa questão relacionada à liberdade de informação, à imprensa, esse tema que relaciona a maneira como a imprensa vai veicular determinada matéria. E eu acho que, fazendo um link com o que eu falei anteriormente, quer dizer, muitos conceitos, né, nós vamos ter que enfrentar nessa quadra desse momento para o futuro, porque eles precisam ser reinterpretados, revisitados, porque sempre se imaginou que tivesse na política, né, algum tipo de ética, né, de lógica de atuação dentro de determinados princípios, né, ideológicos, filosóficos, né, dentro de determinados conceitos do papel do Estado, etc., etc. E nunca se teve uma experiência de extrema-direita conduzindo a política. Então, muitos desses conceitos hoje são conceitos que nós precisamos enfrentar com nossos alunos em sala de aula, com nossos colegas nos espaços institucionais, e acho que a doutora Rita prestou uma grande colaboração, né, até porque essa questão foi travada no grupo de presidentes do Instituto, e ela, muito acertadamente, ela fez a indicação, foi para a Comissão de Direito Constitucional e nós enfrentamos o tema. Então, votamos por unanimidade o parecer do nosso querido Ricardo, agradecendo aí o Ricardo, que está lá em Portugal, né? Então o fuso horário já é um pouco adiante, e ele está aí firmemente, até agora, participando do debate, mas nós entendemos que, realmente, a situação da Jovem Pan, que tem essa característica, né, de ter tido procedimentos que o próprio judiciário entendeu que estavam corretos, mas que, nesse caso específico, não se caracterizou como nenhuma afronta à liberdade de imprensa, de comunicação, e que essa questão relacionada à divulgação de uma mentira, né, de uma fake news, né, inclusive foi falado ontem, né, como advogado público, ontem nós teve o Dia Nacional da Advocacia Pública, teve um grande seminário em Brasília da AGU, e o ministro Gilmar Mendes deixou bem clara essa preocupação dele, né, o ministro Alexandre de Moraes, no seminário, e isso precisa ser debatido, enfrentado, e como nós vamos ter uma postura mais efetiva, porque não só no Brasil, mas todos nós sabemos que isso é um fenômeno mundial. Então, parabéns, Ricardo, eu também opino para que todos
acompanhe esse belíssimo parecer. Muito obrigado. Boa noite a todos. Senhora presidente, mais uma vez eu quero reiterar as minhas congratulações pelo Dia Internacional da Mulher e fico muito feliz que a coincidência fez com que Vossa Excelência assumisse a presidência dos trabalhos no dia de hoje. Nada mais significativo. Já que estamos falando das mulheres, eu lá em casa também tenho 2 filhas, a mulher, e 3 netas. Veja quantas mulheres estão na minha vida. E eu não sei o que seria se não fosse elas. Portanto, eu acho que, mais do que merecido, nós prestarmos essa homenagem às mulheres. Com relação ao tema especificamente, eu gostaria de explicar não só o plenário virtual, como o plenário, nosso plenário histórico, uma questão muito interessante. As mídias, hoje, estão sofrendo uma transformação muito grande, porque nós temos as mídias sociais, onde aquilo ali é um campo de liberdade total, cada um diz o que quer, da maneira que bem entende, fala-se mentira de todas as formas, e hoje trata-se de um problema global, como vamos enfrentar a questão ética nas mídias sociais. Com relação à imprensa, seja ela falada, escrita, televisada, nós temos que ter outro cuidado. A proibição da censura não é um direito absoluto. Ninguém tem o direito de, usando a imprensa, fabricar mentiras. Essa emissora, que está citada, que foi objeto, inclusive, da indicação, todos nós sabemos que tinha a prática da mentira. E todo dia ela tinha alguma coisa para mentir para a população, de tal forma que ela se transformou num palanque para o presidente da República. Então, alguma coisa tinha que ser feita. Eu acho que, voltando ao tema, e eu quero gizar isso, proibição de censura, e isso tem sido dito por toda a magistratura, a proibição de censura não é um direito absoluto. Eu não tenho direito de difamar, eu não tenho direito de caluniar ninguém, de injuriar ninguém. E, se assim o fizer, eu tenho que responder por isso. Então, eu acho que é um tema que nós temos que nos debruçar, não só a advocacia, a magistratura também. Nós temos que chegar a um princípio ético que governe principalmente a imprensa. Isso não é censura. Eu não tenho direito de ofender ninguém, seja por que meio for, e principalmente pela imprensa. Então, eu queria deixar bem enfatizado essa questão que nós não podemos perder de vista o que representou no governo passado essa emissora. E tanto é que, cadê a presença dela? Não se vê mais. Ao contrário, já vi gente lá elogiando esse governo. Então, isso não é imprensa. Imprensa é outra coisa. Imprensa significa responsabilidade. E isso, ter responsabilidade, não é ir além da censura para ofender ninguém. Então, eu queria deixar bastante frisada essa questão. Nós não estamos aqui defendendo censura. Nós estamos aqui defendendo um princípio ético que deve nortear a imprensa, seja ela falada, escrita ou televisada. E realmente, a emissora em questão ela era um puxadinho do governo que passou. Muito obrigado. Eu queria louvar a preocupação do nosso colega, mas dizer que o problema da fake news é um problema universal, é um problema internacional. O presidente Biden está com muita dificuldade de enfrentar esse problema. Aqui, em 2018 e 2019, 3 grandes jornais, o Estado de São Paulo,
a Folha de São Paulo e o Globo tiveram dificuldade de enfrentar a fake news. Praticamente capitularam. E o presidente de então, o Bolsonaro, debochava. E eles se sentiam capitulados, porque a fake news, cuja essa Jovem Pan, ela não era ligada ao Palácio do Planalto, não, ela era ligada ao escritório do ódio do Palácio do Planalto. E essa fake news, ela alcançava, entendeu? Um número de seguidores superiores a esses 3 jornais. Tanto é que poucos governos enfrentaram o Globo, por exemplo. Quantos presidentes da República vinham pedir a benção ao Roberto Marinho quando queriam implantar um plano econômico? Primeiro vinha conversar com ele, ou com a Folha de São Paulo, coisa Paulo. O Bolsonaro realmente ficou indiferente, virou as costas, confiante na fake news. E a fake news realmente fez um estrago muito grande, continua fazendo, e os países, sobretudo os Estados Unidos, o problema lá do Trump, está com dificuldade de enfrentar, de sorte que é um assunto seríssimo e demanda um estudo profundo, apesar do Alexandre de Moraes ter se revelado consciente do seu papel e do papel de se enfrentar essa problemática, mas não é um fato simples, não é um acontecimento simples. E é muito, hoje, espalhado, sobretudo nos países antidemocráticos, entendeu? Só que eu louvo a sua preocupação e mais faço esse adendo, justamente enfatizando a dimensão do problema, que é uma dimensão internacional. Muito obrigado pela sua atenção. Não. Obrigado, Edmundo. Obrigada, doutor Edmundo. Alguém mais deseja se manifestar acerca do parecer? Então, eu vou colocar em votação, primeiro no plenário virtual, por favor. A votação, coloca a enquete, por favor, Emanuel. Plenário virtual, 80% de aprovação, 20% de abstenção. Eu pergunto ao plenário presencial se todos estão de acordo com o parecer. Quem não estiver, por favor, levante a mão, porque eu acho que a maioria está de acordo. Então, unanimemente, o parecer foi aprovado com remessa para todos os órgãos listados no parecer.